O grande motivo para o Vasco tirar o jogo do Maracanã é a escolha pelo Nilton Santos, porque eles acreditam... Os jogadores escolheram? Os jogadores escolheram. Teve uma reunião ontem... Seja no Nilton Santos, seja no Maracanã, seja em Niterói, seja em Nárnia, o Flamengo é favorito para esse duelo. E sabe o que pode acontecer? O Flamengo vencer ou até mesmo por um placar elástico e isso virar deboche entre os torcedores. E o Vasco da Gama não ganhou nada levando esse jogo para o Nilton Santos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos continuar repercutindo tudo sobre essa grande polêmica entre Flamengo e Vasco, estádio do Maracanã. O Vasco não quer jogar lá, tá com medo do Flamengo. O que tá acontecendo? É o que vamos descobrir a partir de agora. Lá no Rio de Janeiro rolou aquela discussão, falaram sobre a volta do Pedro, voltou a treinar, o Pedro deve voltar o mais rápido possível, vai surpreender muita gente certamente, tem muitos adversários preocupados com a volta do atacante. Também puderam comentar um pouco sobre essa polêmica, né? O Vasco ficou com medo de jogar no Maracanã, falou que lá não seria um campo neutro, que o Flamengo teria vantagem, isso e aquilo. Acabaram escolhendo e conseguiram jogar lá no estádio do Engenhão, o Nilton Santos, e até quem torce pro Vasco foi totalmente contrário a essa decisão. É o que vamos acompanhar a partir de agora. O link do programa SBT Esportes Rio estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Tá muito bom o vídeo de hoje. Pra você é de graça. Muito bem, ó, no Flamengo uma ótima notícia. O Pedro voltou a realizar trabalhos no gramado. A gente vai ver o VT. E na volta, nosso Vene Casagrande atualiza a gente sobre a previsão do retorno dele. Rodou. Uma imagem que traz alegria ao torcedor rubro-negro e que reacende a esperança de ver o camisa 9 em breve no campo. Pedro avançou na fase de recuperação da cirurgia do joelho esquerdo. Com a ajuda da equipe médica do clube, o atacante fez exercícios de coordenação dos movimentos, trocou passes e até balançou as redes dos golzinhos posicionados no campo, além de atividades de mobilidade e força. Então nós dividimos aí o trabalho durante a semana, durante essas últimas semanas, e ele fez variando o trabalho na areia e na grama, e sempre muito bem, sempre com um desempenho muito bom. O Flamengo planejava o retorno de Pedro em junho, próximo do início do Super Mundial de Clubes. No entanto, o jogador tem avançado constantemente na recuperação da lesão e vive a expectativa de jogar a partir de abril. No campo, a gente priorizou o condicionamento físico dele através de gestos técnicos, como condução, finalização, hoje no golzinho, e com a resposta do atleta, a gente vai progredindo com ele ao longo das semanas. O atleta ainda não está liberado para fazer treinos com o grupo, mas se tudo der certo, isso não deve demorar a acontecer. Pedro está fora desde setembro do ano passado. Mesmo fora do gramado, ele teve a sua melhor média de gols da carreira em 2024. Com 32 gols em 45 partidas, o artilheiro, aliás, atingiu a marca de 0,7 gols por jogo. E o que o torcedor mais quer ver é o grande desempenho de Pedro de volta. A gente está entalado no assunto 132 milhões. A gente entendeu? Nossa, que diferença, Pedro. O pessoal aqui acha que é 131 mil reais. É o que tá aparecendo. O pessoal vai continuar trabalhando. Daqui a pouco tá falando que vai vir de transporte público, vai continuar vindo passando sufoco. A gente não consegue sair desse assunto. A gente tá preso nesse assunto. Isabelle continuou falando que ia continuar trabalhando e eu também. Convencemos o Vene, que também não ia parar de trabalhar. E o Pedrosa está ali, ó, viajando o nervoso. mundo. Eu vou ficar no ócio, vou sim, lá em Madrid, em baile, como o Vene falou. Eu continuaria trabalhando, sem a preocupação. Olha, o Diego ia chegar, ó, você tá demitido, beleza. Fala em preocupação, Vene Casagrande. O torcedor do Flamengo não tem mais tanta preocupação em relação ao Pedro, porque ele tá voltando, falta pouco agora, menos do que antes, com certeza, hein? Eu acho que a preocupação vai continuar porque a gente não sabe como ele vai voltar, né, após essa lesão. A gente sabe que é um jogador, a gente tá falando de um jogador que é extremamente dedicado no processo de recuperação, tanto é que ele está voltando antes do prazo estipulado inicialmente.
que era de cerca de 9 meses, mas se a gente for parar e analisar, ele operou em setembro e ele pode voltar em abril a treinar com os demais jogadores. Então são cerca aí de 7 meses. E, claro, isso graças ao trabalho dele, graças ao trabalho das pessoas que fizeram parte do departamento médico antigo do Flamengo e graças ao trabalho do atual departamento médico do Flamengo. Mas fica sempre aquela incógnita, né, de como o jogador vai voltar. A gente precisa avaliar esse retorno dele. Óbvio, se tratando de um jogador como Pedro, ele em alto nível, para mim é titular absoluto no time do Flamengo. E estamos falando também de um jogador que seria titular na seleção brasileira, que ele se machucou com o técnico Dorival Júnior quando ele estava à disposição da seleção brasileira. Então acho que ele, estando bem, 100% fisicamente, titular absoluto. Ah, como que vai fazer? O Felipe Luiz ele vai arrumar um esquema para poder colocar o Pedro. Eu, particularmente, colocaria o Pedro centralizado, Bruno Henrique aberto na ponta esquerda e Luiz Araújo na ponta direita. Esse seria o meu ataque com o Pedro 100%. Mas isso ainda vai demorar um pouquinho, né? A gente está falando de abril. Então o Pedro deve retornar aí nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Vene tem mais atualizações sobre o departamento médico do Flamengo, mas antes eu quero saber do Lucas Pedrosa como ele colocaria esse Flamengo com o Pedro retornando. Concordo com Nesses 131 milhões, se você ganhar, não sei o quê, ele voltando, performando, tudo ok. Sabe aquela que a gente estava fazendo esse exercício aqui? Justo. Acho que seria isso mesmo. O Pedro como centroavante, o Bruno Henrique deslocado para a ponta esquerda e o Luiz Araújo na ponta direita, porque eu gosto muito do Luiz Araújo, mas não seria um problema eu jogar com o Plata ali também, que joga muito bem naquela posição, na ponta direita, é canhoto, puxa para dentro, bate também de fora da área, mas o Pedro é titular, gente. Não tem nenhum jogador que seja centroavante no Brasil que consiga jogar o que o Pedro joga. Hoje você tem o Memphis, o Yuri Alberto em uma ótima fase, o Igor Jesus teve uma ótima fase, mas o Pedro em condições normais, ele é o melhor 9 do Brasil. Eu acho que, além de ter o Pedro à disposição, que a gente está falando de um craque, um centroavante que hoje não tem aí no futebol da América do Sul, eu acho que o retorno do Pedro dá a possibilidade do Felipe Luiz também mudar o esquema de jogo. Porque não necessariamente você pode jogar com 3 atacantes, você pode jogar com 2 atacantes, o Pedro e mais um, seja o Bruno Henrique, seja o Luiz Araújo, e aí você aumenta a quantidade de jogadores no meio de campo. Então essa possibilidade do Felipe Luiz melhorar e também mudar o esquema também é uma contratação, digamos assim, porque atualmente, se a gente for parar e analisar, ele só tem o Juninho, e nem tem o Juninho, né, porque ele está lesionado. Então ele bota o Bruno Henrique ali improvisado. Então com o Pedro dá essa possibilidade dele mudar o esquema durante os jogos. Não precisa pensando num time titular. E o mais interessante do Felipe Luiz, ou Pedrosa, é exatamente isso. A gente não consegue cravar um esquema tático, estou falando em números. Ah, ele joga em tal esquema. Ele realmente é um cara que ele é flexível, ele joga muito em relação ao cenário que ele está encontrando e muda esse cenário de forma muito rápida e muito inteligente, porque ele faz uma leitura tática muito forte, não só do time dele, como do time adversário também, mas a gente consegue identificar um DNA ali, uma característica do time do Felipe Luiz. Isso é muito interessante para um treinador que ainda é muito jovem, né, ô Pedrosa? Eu acho que tudo isso tem a ver com a bagagem que ele acumulou como atleta. O perde-pressiona do Flamengo tem sido muito bem feito. Muitas vezes ele coloca até 4 jogadores para fazer essa marcação alta. Quando o Flamengo tem a bola, ele consegue também recomeçar o jogo. Quando eu digo isso, o Botafogo do Arthur Jorge fazia isso muito bem quando ele jogava a bola lá no John e aí os zagueiros abriam, o time ficava um pouco mais espaçado e trazia o adversário para o seu campo, para justamente você ter campo de transição para atacar. O Flamengo do Felipe Luiz tem feito isso também. Então é uma equipe muito bem treinada pelo Felipe Luiz. Claro, eu sempre cito isso aqui, ele deu a sorte e teve a competência, porque ele tem uma máquina na mão, um time que tem 20 jogadores de nível de seleção, seja brasileira, seja uruguaia, seja argentina e tudo mais. Agora, ele realmente está fazendo um bom trabalho desde o final do ano passado, é um cara que está mostrando a variação tática dentro e fora de campo também. Quando ele conversa com a gente, você vê que ele também consegue agregar bastante no quesito futebol brasileiro. Vene, além do Pedro, quais outras atualizações sobre o departamento médico do Flamengo você tem? Vamos lá, Michael, lesionado, só volta em março, sem prazo de retorno. O Cebolinha acabou de sofrer mais uma lesão muscular. A boa notícia é que é uma lesão pequena, né? Vamos dizer aí que é de grau 1, ou seja, não vai ficar muito tempo longe dos gramados. O Juninho, Flamengo tenta deixar à disposição para o jogo já de sábado contra o Vasco da Gama, tal como o Alexandre. A boa notícia é o retorno do Ayrton Lucas. E aí muita gente fala assim, mas o Léo Pereira foi bem. Gente, o Ayrton Lucas ele é lateral esquerdo de ofício. O Léo Pereira ele quebrou um galho e quebra um galho muito bem feito.
verdade seja dita, tanto ele quanto o Varela. Então, o ideal para o Felipe Luiz é que eles tenham um jogador daquela posição à disposição, que é o caso do Ayrton Lucas, caso não tenha o Alexandre ainda. Mas o ideal é que o Alexandre retorne, porque para mim é o titular absoluto na lateral esquerda. Mas mesmo eles retornando de lesão, eles jogam como titulares? Quem? O Ayrton Lucas? Se o Alexandre não ficar à disposição, o Ayrton Lucas é o titular. Ele tá voltando agora. Voltando agora, exatamente. Ele seria o titular mesmo com o Varela, que fez boas mesmo partidas. Mesmo com o Varela, ali. Exatamente. Entendi. E mesmo com o Léo Pereira também. Bom saber. Interessado. Claro. Eu tô muito interessado. Não, e pelo que eu tenho aqui de estatística, no tapetinho, Ayrton Lucas rende demais, sabia? Falar em tapetinho, olha a nossa enquete hoje, ô Lucas Pedrosa. Você acha que a decisão de levar o clássico dos milhões para o Nilton Santos favorece quem? Lembrando que o primeiro jogo é Vasco-Flamengo, o segundo é Flamengo e Vasco. Então, se começa com o Vasco, o primeiro jogo mandante é o Vasco, escolheu levar seu jogo e agora confirmado, né, Lucas Pedrosa? Para o estádio Nilton Santos. Primeira opção, que está vencendo por hora, favorece o Flamengo. Segunda opção, favorece o Vasco. Terceira opção, prejudica os dois. Vamos começar a brigar. Eu acho que faltou uma opção. Qual? Faltou uma opção. Prejudica os torcedores, que para mim é o maior prejudicado. No caso ali seria prejudica os dois, né? Eu ia falar que essa pergunta ela tem dois viés. Ela tem o viés técnico, ela favorece o Flamengo, que é um time mais rápido, e vai jogar num campo que favorece os times que são mais rápidos. O Botafogo deu uma aula de jogar em transição rápida, de jogar com posse de bola na velocidade no Nilton Santos. Prejudica os dois quando a gente pensa no espetáculo para o torcedor, que com a saída do jogo do Maracanã para o Nilton Santos, essa redução é de quase 30 mil torcedores. Então 30 mil torcedores vascaínos e flamenguistas não poderão ir ao Maracanã. Pior, 8 mil foram tirados porque, até o momento, os setores estão fechados pelo BEP. E prejudica Norte e Sul, é isso? Norte, exatamente. E prejudica pelo espetáculo também. Agora, esses posicionamentos eu até entendo quando os jogadores escolhem, porque a informação que eu tenho é que o grande motivo para o Vasco tirar o jogo do Maracanã é a escolha pelo Nilton Santos, porque eles acreditam... Os jogadores escolheram. Teve uma reunião ontem entre comissão técnica, diretoria, com os jogadores no CT Moacir Barbosa, e os jogadores escolheram porque eles acreditam que vai desfavorecer o Flamengo, que vai sair da sua zona de conforto no Maracanã para jogar no Nilton Santos. O Vasco hoje, por exemplo, está treinando no Nilton Santos e treina também na sexta, para poder se adaptar melhor, porque no final das contas, o Vasco também está saindo da sua zona de conforto. Sim. E aí, o Marcelo Santana, que é o diretor do Vasco da Gama, ele deu a justificativa também de que o Flamengo não tinha respondido o Vasco no domingo e que também o Flamengo não deixaria o Vasco ter o controle dos camarotes, da venda de bares e tudo mais. E você não acha que isso irrita? Não, isso pode irritar, Fernanda. O ponto é pelo aspecto financeiro que ele está fazendo isso. No aspecto financeiro, ele vai perder dinheiro jogando no Nilton Santos. Porque até o momento os setores estão fechados, o torcedor do Vasco não tem nenhuma garantia que vai lotar o seu setor e nem o do Flamengo, até porque é um estádio no sábado de carnaval que tem um acesso mais complicado também, e a renda no Maracanã é muito maior. Então, mesmo dividindo renda no Maracanã, para quem não sabe, a renda do primeiro jogo e do segundo jogo, até conversei isso com o Venê, a informação que a gente tem é que é dividida, é 50-50, então digamos que no Maracanã você tem um lucro de 2 milhões de reais. Vai ficar 1 milhão para o Vasco e vai ficar 1 milhão para o Flamengo. A chance de ter um lucro de 2 milhões de reais no Nilton Santos é zero. O Vasco vai estar perdendo dinheiro jogando no Nilton Santos. O posicionamento que a diretoria do Vasco faz é... Vai ser meio a meio, né, gente? É meio a meio. Os dois jogos. É meio a meio. Nós não temos que ceder ao que o Flamengo quer. Mas, na verdade, para ser muito honesto, nessa situação toda, se é uma defesa dos jogadores, ok, tem um argumento aí que eu posso discordar e que eu discordo, para mim não tem vantagem nenhuma, mas tem um argumento. Agora, o argumento financeiro de que o Vasco não vai poder controlar isso aqui ou controlar aquilo ali para jogar no Nilton Santos, não procede. O argumento financeiro de jogar no Maracanã seria muito melhor para o Vasco no lado financeiro também, porque essa divisão de renda seria maior. São 30 mil pessoas a menos. É conta rápida, é matemática. O ponto, cara, que eu discordo e que eu lamento é justamente isso. Eu acho que o futebol carioca, ele receberia um clássico e um espetáculo muito maior jogando no Maracanã, entre o Vasco e entre o Flamengo. O Vasco poderia ter entrado em acordo com o CEO do Maracanã e depois com o Flamengo, para nesses 2 dias fazer uma logística de jogo, abrir a venda de ingressos antes, porque o Vasco seria mandante, para que o lado do Vasco fosse lotado. E a gente vai ver no sábado, com todo respeito ao Nilton Santos, teoricamente até o momento 2 setores fechados,
garantia nenhuma de que o Vasco vai conseguir vencer ou vai ter tecnicamente algum tipo de vantagem com o Flamengo. E eu lamento muito, porque quem perde é o futebol carioca, quem perde são os torcedores. E no quesito financeiro, que foi um dos argumentos, não faz sentido também. Vene, a gente consegue então enxergar aí uma informação do Lucas Pedrosa que é: também a escolha foi dos jogadores. O principal motivo foram os jogadores. Então a gente tem uma balança muito forte aí, entendendo que a diretoria do Vasco tem essa conversa. Porque a gente sabe que tem alguns clubes que isso talvez não seria um marcador, né, para uma escolha. E o Vasco escolheu ser. Então, assim, a gente tem um ponto aí, como o Pedrosa falou, ele pode não concordar, né, mas que é uma escolha dos jogadores. E tem um outro ponto aí que eu acho que, na verdade, talvez o Vasco possa ter olhado. Não é a questão do seu torcedor e da questão esportiva, e o campo favorece o Flamengo, porque a gente sabe que para um jogo rápido, para um jogo intenso, o sintético ajuda, né, a velocidade do jogo, mas olhar uma parte mais burocrática. Passa o ano inteiro implorando para o Flamengo para jogar no Maracanã. Eu tô falando o que eu ouvi, porque eu olhei a entrevista do Marcelo ontem. Passa o ano inteiro implorando para jogar no Maracanã. Aí, agora precisou jogar. O Flamengo não responde. Então vamos fazer o seguinte? Então eu não vou jogar no Maracanã. Vai sair da zona do conforto do Vasco, mas também tira, entre aspas, a zona do conforto do Flamengo. Essa não é a minha opinião, tá? Essa foi a leitura que eu fiz, que eu acho que foi a cabeça do Vasco, foi nessas duas esferas. Você concorda comigo, Vene? Olha, Fernandinha, vou ser bem sincero, eu continuo com a mesma opinião que eu tinha aqui ontem. Eu não vejo uma justificativa plausível para o Vasco da Gama tirar esse jogo do Maracanã e levar para o estádio Newton Santos. Se fosse em São Januário, eu ia concordar plenamente, porque é a casa do Vasco, é ali que o Vasco se sente em casa. Mas a partir do momento que tira o jogo do Maracanã e leva para o Newton Santos, para, entre aspas, tirar o Flamengo da zona de conforto, os jogadores do Vasco também vão sair da zona de conforto. Então, o Flamengo perde, mas o Vasco também vai perder bastante. E nessa situação, nessa troca de estádio, eu acho que o Flamengo ainda vai sair ganhando. Tecnicamente falando, dentro de campo, vai ser muito melhor para o Flamengo. A gente está falando de um estilo de jogo que o técnico Felipe Luiz ama, que é uma transição rápida, um futebol intenso, e a grama sintética permite isso ao time do Flamengo. E não ao time do Vasco da Gama, que é um time extremamente mais lento, inclusive. Então, acho que o Vasco da Gama errou demais nessa decisão, e eu tenho a minha opinião. Quem mais perde é o torcedor, é o espetáculo. E eu falo por mim, no sábado de carnaval eu gostaria de ir ao Maracanã, eu estava programando para ir como torcedor. No Newton Santos eu não vou, o acesso é muito mais difícil, e aqui não é nenhuma crítica ao Newton Santos, é porque é muito mais complicado, não tem como. E além disso, se a gente for parar e analisar o valor dos ingressos, olha só, para mim foi uma decisão trágica, em todos os sentidos. Porque os jogadores preferem. Mas será que talvez eles não queriam... Gente, eu tô aqui para causar o caos, tá? Será que eles não queriam exatamente isso? Você, como rubro-negro, isso o quê? Você não vai no jogo, porque você tirou você da sua zona de conforto. O torcedor vascaíno também não vai. Tudo bem, proporcionalmente falando, vai dar no mesmo. Tô olhando do lado do Vasco, e ainda tem o lado financeiro que o Pedrosa mencionou, com todo respeito ao Marcelo Santana. Aquilo ali me pareceu uma justificativa para o torcedor vascaíno, para a massa vascaína. Porque se a gente for botar na ponta do lápis, o Vasco da Gama vai sair no prejuízo. Essa conta rápida que só o Pedrosa faz aqui, gente, né? Mas e assim, não, pode pegar... que a gente não faz. Fernandinha, o estádio Newton Santos já recebe menos torcedores, óbvio, a capacidade é menor. Sim. Com dois setores fechados, gente, não faz o menor sentido. Posso falar? Essa eu vou mudança. dar minha opinião. Eu acho que deveria ser no Maracanã. Mas eu sou um instrumento de briga. Fernanda, eu tenho que fazer essas brigadas. Seja no Newton Santos, seja no Maracanã, seja em Niterói, seja em Nárnia, o Flamengo é favorito para esse duelo. E sabe o que pode acontecer? O Flamengo vencer, ou até mesmo por um placar elástico, e isso virar deboche entre os torcedores. E o Vasco da Gama não ganhou nada levando esse jogo para o Newton Santos. Pelo contrário, perdeu tal como perdeu o Flamengo, mas eu acho que o grande perdedor nessa história toda é o torcedor, é o espetáculo. Estamos falando de um campeonato que já não tem muito, sabe, aquela paixão do torcedor atualmente, que os estádios estão vazios. Aí tem uma decisão como essa, eu lamento. Mas eu entendo o Vasco, eu acho que o Vasco como mandante, ele pode levar o jogo para onde quiser. Mas errou, né? Quis prejudicar o Flamengo. Não acho o Flamengo de maneira alguma, de maneira futebolística, né? Dentro de campo, ali nas quatro linhas. Não acho, concordo com o Benê, não acho que o Flamengo vai sofrer tanto, sabe? Vai ter tantas dificuldades como os jogadores do Vasco esperam. É claro, querem de certa maneira ali prejudicar o Flamengo. É uma estratégia, ok, porém bem burra na minha opinião. Financeiramente não é a melhor decisão a se tomar. Você lotar o Maracanã e você não lotar o Newton Santos
há uma discrepância muito grande. É claro que o Maracanã, creio eu, que não seria lotado pelo alto preço dos ingressos, né? Porém, teria uma demanda bem maior, certamente, do que se for no Newton Santos, como foi confirmado que será. E eu quero saber o que vocês pensam. Vocês acham a decisão do Vasco legal? Concordam? Vocês acham que foi uma burrice tremenda? Vocês discordam da decisão deles? Comentem abaixo, né? E daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!